Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dar o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje o domingo, dia do Senhor. Aqui novamente nos reencontramos, nos reunimos para celebrar a Páscoa de Cristo, que é a nossa Páscoa semanal. E com este domingo nós iniciamos o 22º do tempo comum. E neste domingo encerramos o mês vocacional, o mês de agosto, o mês que a igreja rezou, suplicou ao Senhor da Messe que mandasse trabalhadores para a sua colheita. E de modo bem singular nós encerramos este mês recordando, rezando e agradecendo a Deus pela vocação dos nossos catequistas. Hoje é o Dia Nacional do Catequista, daqueles que se dedicam à transmissão da fé às nossas crianças, aos nossos jovens, adolescentes e adultos. Então, aos nossos catequistas, aos catequistas de nossa paróquia, de nossa diocese, nossa gratidão pelo sim de vocês. O Evangelho de hoje, como as leituras, amados irmãos e irmãs, nos traz um tema muito pertinente. E este tema é o tema da humildade. De modo bem particular, ele se apresenta bastante forte no Santo Evangelho, quando o nosso Divino Salvador nos traz uma parábola. Para contextualizar o texto de hoje e para uma melhor compreensão, vamos para o primeiro versículo do Evangelho, que diz o seguinte: aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. Prestemos atenção, porque este versículo é bastante importante. Jesus foi convidado para comer na casa de um dos mestres dos fariseus. Em todas as culturas, amados irmãos e irmãs, a refeição, ela tem um significado bastante profundo, mas de modo bem particular para a cultura judaica,
a refeição ela exprime intimidade, mas também banquete. Banquete, e como banquete, a refeição para os judeus era uma extensão do culto. Sempre que os judeus se reuniam para uma refeição, acima de tudo, eles recordavam a grandeza de Deus. Tudo aquilo que Deus tinha feito em favor deles, sobretudo no tempo do Egito, na travessia do Egito, quando o povo viveu a libertação. Quando o povo caminhou 40 anos no deserto, que Deus mandou o maná, que Deus mandou as codornizes para saciar a fome do povo. Então, sempre que os judeus, eles se reuniam para cear, eles reuniam com uma intenção de fé, de agradecimento, recordando o Deus da providência. E diz que isso foi em um dia de sábado. Jesus foi convidado em um dia de sábado para ceiar na casa de um dos chefes dos fariseus. Como nós sabemos, para os judeus, o sábado era o dia sagrado. É o dia sagrado. Então, no sábado, os judeus não trabalham. Então, toda a comida, toda a preparação para a ceia era feita nas vésperas do sábado, na sexta-feira, para que o sábado fosse dedicado somente ao Senhor. E todos os judeus iam para a sinagoga, para a grande vigília. Eles já entravam em vigília na sexta tardinha e o sábado. E era de costume as famílias, quando terminavam o culto, todas se reunirem para a grande ceia. Então, por isso que as refeições para os judeus eram uma extensão do culto sagrado. Cear era ainda continuidade da mesa da palavra. Então, os judeus tinham uma tradição que sempre aquele que era responsável pela pregação na sinagoga, pela instrução da palavra no dia de sábado, era convidado por um dos chefes dos fariseus para cear. Então, com certeza, talvez nesta cena do evangelho de hoje, Jesus tenha sido uma das pessoas ilustres que participou da celebração do culto na sinagoga. E foi convidado por um dos chefes dos fariseus. Não foi por uma pessoa comum, não foi por um judeu comum, foi por um dos chefes dos fariseus. Então, por uma autoridade. E Jesus aceitou o convite. E nós vamos entender, amados irmãos e irmãs, que no convite que é dirigido a Jesus, e Jesus que aceita, há sempre duas coisas que nós vamos entender. Os fariseus sempre convidavam Jesus para tentá-lo pô-lo à prova, e colocando à prova, colocá-lo na cadeia. Eles não convidavam Jesus porque gostavam dos ensinamentos de Jesus, não. Eles não convidavam Jesus, não é porque eles sabiam que Jesus falava muito bem das Escrituras, não. Eles convidavam Jesus só com uma intenção: de ter um motivo para colocar Jesus na prisão. Era só isso. E nosso Senhor sempre aceita o convite dos fariseus, embora sabendo que cada jantar, que cada refeição era uma oportunidade para prendê-lo. Jesus sempre aceita para desmascará-los, embora Jesus sabendo que ele era uma armadilha. Mas Jesus sempre aproveita a oportunidade para desmascarar as atitudes hipócritas que os fariseus tinham em respeito da religião e a respeito de Deus. E Jesus aceita o convite. Jesus vai cear na casa de um dos chefes dos fariseus. E diz o evangelho que todos que estavam ali, que não era só Jesus que tinha sido convidado, todos que estavam ali observavam o Senhor, como diz o evangelho. E eles o observavam.
E Jesus, que não é nenhum bobinho, que não era nenhum bobinho, com certeza, claro, Jesus notou que todos os convidados escolhiam os primeiros lugares. Se eles observavam o Senhor também, em contrapartida, observava a atitude deles. E nestas atitudes que todos escolhiam o primeiro lugar, nosso Senhor conta uma parábola. Primeiro, amados irmãos e irmãs, nós temos que entender que o primeiro destinatário do evangelho de hoje é os discípulos. A parábola que Jesus conta hoje é para os discípulos, os seus seguidores. São os primeiros destinatários. Porque quando Jesus conta uma parábola, Jesus quer catequizar primeiramente os seus. Jesus quer catequizar primeiramente os seus, para mostrar que na lógica do seu reino, do reino que ele veio instaurar, é totalmente diferente da lógica humana. E Jesus diz, na seguinte parábola que ele conta: quando tu fores convidados para uma festa de casamento, não ocupe o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que o convidou os dois, venha te dizer: dar o lugar a ele. Então, tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vai, senta-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Com esta parábola, nosso Senhor quer mostrar aos seus discípulos que o caminho para o seu reino é o caminho da humildade. Só que a humildade, amados irmãos e irmãs, ela não tem como fundamento a exterioridade, como muitos de nós achamos. Nós achamos o quê? Que a pessoa humilde é a pessoa que se veste de uma forma simples, é uma pessoa que fala de modo simples, é uma pessoa talvez até de pouca instrução. A concepção que nós temos de humildade é essa, não é verdade? Só que a humildade, ela não tem como fundamento a exterioridade. Não tem. O nosso modo de vestir-nos, o nosso modo de agir-nos, o nosso modo de falar, seja expressão talvez da humildade que nós desejamos viver e buscar diariamente. Pode ser, sim, pode ser fruto já de um caminho que nós estamos trilhando, tentando viver esta virtude da humildade. Porém, não é o fundamento. Não é o fundamento. Nós conhecemos tantas pessoas que se vestem de uma forma elegante, que é um poço de humildade, mas nós temos tantas pessoas que se vestem de uma forma simples, mas, me desculpem a palavra, na vida real e no nosso cotidiano, não passa de um canto de cerca, como nós falamos no nosso sertão. Então a humildade não se manifesta somente no exterior, porque até o que nós vestimos são adereços. E a humildade, para ela ser vivida como virtude evangélica, nós vamos ter que ir para o significado da palavra. A palavra humildade, ela tem sua origem da palavra humus. Humus significa o quê? Terra. A terra. A palavra humildade significa humus, terra. Humildade vem de baixo. Então a verdadeira humildade evangélica que o Senhor pede de cada um de nós é aquela que brota de baixo, aquela que eu tenho a capacidade de me abaixar diante do meu próximo e servi-lo, mesmo o meu próximo muitas vezes não sendo a pessoa mais agradável do mundo, porque humildade significa humus. Então, quanto mais eu me curvo, quanto mais eu me abaixo, mais eu procuro viver a humildade evangélica. Porém, a humildade não é a gente calar
se calar diante de muitas situações desagradáveis da vida. Não. Quem disse que humildade é a gente também receber tudo calado? Isso não é humildade. Me desculpe. Isso talvez seja ser besta. Viu? Porque talvez a gente pense que humildade é aquela pessoa que recebe tudo calado, baixa a cabeça e diz amém, 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 amém a tudo. Não, isso também não é ser uma pessoa humilde. Isso é ser besta. A humildade evangélica, ela é uma virtude que a gente só adquire na prática, amados irmãos e irmãs, da oração, da intimidade com o Senhor. E a humildade evangélica, ela nos concede a capacidade de sabermos agirmos na hora certa. Na hora certa. Voltando para o Evangelho, depois que já entramos um pouco no significado da palavra humildade, aí nós vamos entender porque nosso Senhor mostra aos seus discípulos, por meio da parábola que ele contou de hoje, porque eles não devem buscar, almejar o primeiro lugar. Porque a lógica do reino de Deus é totalmente diferente. É por isso que no reino de Deus acontece o seguinte: Deus escolhe os fracos para confundir os fortes. É assim. No reino de Deus, o fraco se torna forte, o humilhado é exaltado, o pobre encontra voz e vez. Por quê? Porque para a lógica do mundo, o primeiro lugar, amados irmãos e irmãs, é para quem é competitivo. Porque nosso Senhor alerta os seus discípulos para ter cuidado com o primeiro lugar? Porque o primeiro lugar é sempre uma competição. É sempre uma competição. Você não ocupa o primeiro lugar na sociedade de hoje se você não for um concorrente e o seu próximo não for para você uma ameaça. É por isso que Jesus adverte os seus discípulos para não buscar o primeiro lugar, porque o primeiro lugar é um perigo, porque é uma concorrência, é uma disputa, e o próximo não disputa comigo no reino de Deus. No reino de Deus o outro é meu irmão, é o meu próximo, não é um concorrente, não é uma ameaça. E nós sabemos que muitas vezes, e de modo bem particular, amados irmãos e irmãs, no nosso país, o primeiro lugar nunca é ocupado por quem tem capacidade. Muitas vezes no Brasil isso não funciona. Nem sempre quem está no primeiro lugar não está lá por capacidade ou por mérito próprio. Está lá pelo ajeitadinho, pelo apadrinhamento, pela amizade. Nós sabemos disso, não é verdade? Nem sempre quem ocupa o primeiro lugar não ocupa por mérito, por esforço. Porque infelizmente ainda existe o jeitinho brasileiro. Nem sempre. É por isso que nosso Senhor pede aos seus discípulos que vá para o último lugar, porque o primeiro é uma concorrência. E a partir do momento que eu entro nessa concorrência, o outro nunca vai ser meu próximo, nunca vai ser meu irmão. O outro sempre vai ser uma ameaça. Então eu tenho que fazer de tudo para derrubá-lo. Eu tenho que fazer de tudo para exonerá-lo. Eu tenho que fazer de tudo para tirar ele de cena. E muitas vezes isso não acontece da maneira mais justa e correta. Acontece da forma mais errada. É por isso que o primeiro lugar é um perigo para a salvação do cristão. Porque quando você ocupa o primeiro lugar, muitas vezes você se deixa ser corroído pelas estruturas. Eu te coloquei aqui e você agora vai estar aqui não para cumprir o que você tem que fazer. Você vai estar aqui porque você vai fazer o que eu quero. E o outro acaba se tornando um fantoche. Está lá, mas não tem autonomia para assumir aquele lugar. Vai assumir em nome de outra pessoa. Isso é grave. Isso é gravíssimo.
E a pessoa acaba se tornando um fantoche. Faz aquilo que o outro quer. Já dizia Santa Teresinha: buscai o último lugar, por este ninguém vai brigar. Santa Teresinha já nos dá esse conselho. Buscai sempre o último lugar, por este ninguém briga. Por este você nunca vai ser uma ameaça. Você nunca vai ser um problema. Você nunca vai ser um concorrente. Porque ninguém quer os últimos lugares. Ninguém quer. É por isso que é difícil viver a humildade. Porque quanto mais baixo da terra, mais distante você está dos poderes e dos poderosos. Mais distante. Mais distante. Aí Jesus vai dizer: assim quando chegar quem te convidou, te dirás: amigo, vem mais para cima, e isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem tinha sido convidado, quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. A parábola já muda de destinatário aqui. Se na primeira parte da parábola Jesus tinha como destinatário os seus discípulos, a segunda parte da parábola de hoje, Jesus já destina ao dono da casa, ao chefe dos mestres dos fariseus, que o convidou. E Jesus vai dizer: quando tu deres um almoço, um jantar, uma festa, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos. Na refeição que Jesus foi convidado, Jesus conseguiu identificar 4 categorias de pessoas naquele jantar: irmãos, amigos, familiares e vizinhos. Eram 4 grupos de pessoas que tinham sido convidadas para a festa: amigos, irmãos, familiares e vizinhos. 4 grupos distintos. Jesus identifica na parábola na refeição de hoje que ele foi convidado. Aí em contrapartida Jesus diz: porque eles também poderiam te convidar, e isto já seria a tua recompensa. Ou seja, seria uma troca. Jesus adverte para o cuidado da troca de favores. E depois vai dizer: quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Jesus tinha identificado na refeição 4 categorias de pessoas. E aqui Jesus apresenta 4 categorias de pessoas que devem ser os convidados principais. Quem? Os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. Por quê? Porque esses são aqueles que não têm nada para nos oferecer. Esses são aqueles que realmente nos ensinam a viver a verdadeira humildade. Quando nós damos algo sem esperar nada em troca. Apenas a recompensa na ressurreição dos justos. Quem são as 4 categorias que Jesus ensina para serem os convidados de honra? Cegos, pobres, aleijados e coxos. Por quê? Porque nós sabemos que esses aqui eram as categorias excluídas da sociedade da época. Esses 4 grupos de pessoas, pobres, aleijados, coxos e cegos, são aqueles que nem no templo poderiam entrar.
Nem sequer no templo de Jerusalém poderiam entrar para rezar. Não poderiam entrar nem numa sinagoga. Aí Jesus já denuncia: se a refeição era uma extensão, uma continuidade do culto, então este culto, ele não estava sendo um culto coerente, porque excluía. Para mostrar, amados irmãos e irmãs, quando Jesus apresenta essas 4 categorias de pessoas excluídas da sociedade e da religião, em contrapartida das 4 categorias de pessoas que foram convidadas para o grande banquete, Jesus vem dizer que são esses que nos precederão no banquete do céu, no banquete da salvação, no banquete da Eucaristia. No banquete da Eucaristia, na glória do Cordeiro. Na glória do Cordeiro. Porque a vida de Jesus foi toda uma vida voltada para esse grupo, para esses grupos, desde a manjedoura até a cruz. Quem nasceu em um curral, em um coxo, quem teve como berço um coxo? Nosso Senhor, um coxo de animal. Quem nascia nesses lugares? Os excluídos, que não tinham casa, que não tinham lugar na cidade, que não tinham lugar na sociedade. Quem morria na cruz? Os excluídos, os piores malfeitores, os piores ladrões, como nós sabemos. A pena de morte da cruz era reservada somente para os piores, para aqueles que eram considerados os piores para a sociedade. Eram esses que morriam na cruz. Então, da manjedoura à cruz, a vida de Jesus foi toda essa. Foi uma vida voltada para os excluídos, para os sem voz, os sem vez, para aqueles que não eram vistos, que não eram enxergados na sociedade. E depois que Jesus apresenta a parábola, Jesus proclama uma bem-aventurança. Uma bem-aventurança para aqueles que aceitam a proposta do seu reino, a proposta que ele apresenta para viver em vida. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não podem te retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Está aí a bem-aventurança que Jesus proclama. É feliz quem tem a capacidade de acolher o coxo, o cego, o aleijado, porque esta felicidade, ela brota do íntimo. É por isso, amados irmãos e irmãs, que para os judeus o que Jesus contou é uma proposta, mas para nós cristãos é uma obrigação. É a obrigação da gente sempre querer os últimos lugares, os últimos, porque para quem serve no reino de Deus, o último lugar não é uma questão de humildade, é uma questão de amor. Ocupar o último lugar é uma questão de amor. Porque quando eu entendo isso, o que importa não é eu, é o próximo. Quando eu ajudo, a minha felicidade ela é completa porque eu estou vendo o bem do meu próximo. Então o último lugar é sempre em vista do outro e não de mim. É sempre em vista do outro. Peguemos um exemplo de uma mãe de família. Peguemos o exemplo de uma mãe de família em tempos passados. Nós, a geração mais nova talvez não entenda o que é isso, apesar que eu sou novo. A geração mais nova não vai entender o que é isso. Mas vejamos no tempo de nossas dificuldades, o que é que a mãe fazia? Às vezes com uma família enorme, de 5, 6, 8, 10, até 12 filhos. E às vezes quando tinha somente um pacote de bolacha para dividir para todo mundo, para o café da manhã, primeiro ela dividia para todos. O que sobrasse era dela. O que sobrasse era dela. Talvez sobrava só os faleiros da bolacha no saco. Mas por quê? Porque ela entendia que o que importava era a felicidade dos filhos. O que importa é a felicidade dos filhos. Ela sempre ficava por último.
E é assim que deve ser no reino de Deus. Quem não já passou por essa experiência no seu lar quando era criança? Quem não? Talvez a geração de 10 anos atrás talvez não tenha passado por isso. Mas a geração de 30 anos atrás passou por esta experiência. A mãe sempre fica por último. Ela sempre fica com a sobra, com o resto. Porque para ela o que vale é a felicidade dos filhos. É o bem-estar dos filhos. Então o último lugar, a última vez, a última hora, não é em vista de nós próprios. É em vista do outro. Então o último lugar não é só uma questão de humildade. É uma questão de amor. De quem ama. De quem se entrega. De quem se sacrifica pelo bem do outro. Eu não ocupo o último lugar simplesmente para que todos vejam que eu sou a pessoa mais humilde e que vou ser salvo. Não. Eu devo ocupar o último lugar sempre pensando na felicidade do outro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.